Na última aula nós falamos sobre a missão de Deus. O que é a missão de Deus? É o movimento de Deus em direção à humanidade que inclui o seu plano de salvação e todos os desdobramentos disso. Nós aprendemos que não existia nada que o homem poderia fazer para ser salvo por conta própria. Ou seja, se Deus não se inclinasse a nós, nós nunca poderíamos ser salvos. Então dependia do movimento de Deus em relação a nós para que nós pudéssemos desfrutar de sua glória, da sua beleza. Como o Senhor Jesus disse, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Esse relacionamento que foi construído entre ele e os apóstolos refletiu o relacionamento que haveria entre ele e a própria igreja. Ou seja, existe cooperação? Sim, mas a escolha é de Deus. A graça é mediante a fé em Cristo. Não existe nada que nós possamos fazer. Nós vimos que essa missão de Deus, ela se constrói em 3 fundamentos. O primeiro é que Deus se move em um plano. Ou seja, Deus não foi surpreendido por uma série de ações ou equívocos humanos e de repente ele começou a pensar em algo. Não. O plano eterno de salvação é algo que existe no coração de Deus e Deus se move nele, Deus se move nesse plano. Ele apresentou esse plano para a humanidade e a partir dali ele se move. Então, por isso, quando ele está no caminho de Emaús, ele apresenta o plano de salvação para os discípulos novamente. Ele começa a descrever, desde Moisés, os profetas, o que falava nas Escrituras sobre ele mesmo. Esse é o plano de Deus. O segundo elemento que nós vemos da missão de Deus é que Deus se move em um corpo. Deus ele não escolhe pedras ou animais ou simplesmente anjos, mas ele escolheu fazer um corpo, resgatar um corpo para que através deste corpo ele pudesse se mover, ele se movesse. E este corpo é a igreja. Por isso que Jesus disse, vocês farão as mesmas obras e obras maiores vocês farão. O terceiro elemento da missão de Deus é que Deus se move em uma direção. E qual é essa direção? Porque o Filho do Homem veio para alcançar o que estava perdido. Deus ama o perdido e Ele quer que a sua igreja se direcione ao perdido. Eu fico vendo muitas igrejas falando, não, nós não temos visão disso, nós não temos visão daquilo, a nossa visão é de tal coisa, ou seja, confundindo metodologia com aquilo que é a visão de Deus. Na verdade, a visão de Deus é fazer de tudo, em todo o tempo, em todos os lugares, através de todos os homens, e nós não devemos equiparar a capacidade da igreja à capacidade humana. Ou seja, determinada igreja se julga pequena e pensa que não pode alcançar o perdido numa nação distante. Mas Deus não depende disso. Deus ele pode levantar alguém com poucos recursos numa igreja pequena e levar essa pessoa aos confins da terra para alcançar aquele que ele quer alcançar. Porque Deus se move em uma direção. Deus se move em direção ao perdido. Então Deus se move em um plano, Deus se move em um corpo e Deus se move em uma direção. Quando nós falamos desse movimento do corpo, nós assumimos que Deus ele atua a partir da igreja. Então nós falamos sobre alguns campos de atuação da igreja. Que essa igreja, os tipos de missões que essa igreja vai desenvolver, elas estão basicamente em 3 blocos. Ou seja, nós temos a missão de Deus e agora nós temos a missão da igreja. Nós temos a Missio Dei e agora nós temos as Missiones Ecclesiae, que são as missões da igreja. Essas missões da igreja, elas têm várias manifestações, mas existem 3 blocos que nós podemos separá-las. O primeiro bloco de tipos de missões são as missões de edificação, ou seja, somente os membros do corpo podem edificar o próprio corpo. Aqui nós estamos falando de missões onde a igreja abençoa a própria igreja, ou seja, missões de treinamento, missões pastorais, missões de capacitação, todas elas estão descritas na Bíblia e nós descrevemos também na última aula. O segundo bloco de missões que fazem parte desses campos de atuação são as missões de proclamação, ou seja, é somente a igreja que pode alcançar o perdido. Deus poderia fazer isso de muitas formas, mas ele se move, nos lembramos? Em um corpo. Então Deus usará a igreja para alcançar o perdido. Então somente a igreja pode alcançar aquele que está perdido. E um terceiro campo de atuação da igreja, ou seja, um terceiro bloco de tipos de missões, são as missões de misericórdia. Somente a igreja pode ser resposta para aquele que está aflito.
Então Deus trará ali manifestações de missões, de ação social, misericórdia, para alcançar aquele que está perdido. E aqui nós incluímos também intercessões, porque somente a igreja pode se compadecer daquele que sofre, independente de onde ele estiver, sofrendo perseguição ou sofrendo falta de alimento. Somente a igreja pode ter essa visão e essa empatia de Cristo em seu coração. Então, os 3 campos de atuação da igreja: missões de edificação, missões de proclamação e missões de misericórdia.